Olá, meus preciosos irmãos, amigos ouvintes, pela maravilhosa graça do Senhor, aqui estamos como dispenseiros desta graça maravilhosa que o Senhor tem dispensado a nós nesta hora para distribuirmos ou repartirmos com vocês este preciosíssimo alimento que foi armazenado pelo mensageiro, o sétimo anjo de Apocalipse 10:7, Malaquias 4, eis que vos envio o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. Zacarias 14 nos diz assim: e acontecerá naquele dia que não haverá preciosa luz, nem espessa escuridão, mas será um dia conhecido do Senhor. Nem dia, nem noite será, e acontecerá que no tempo da tarde haverá luz. E é certo que nós estamos vivendo nesta hora no entardecer de todas as coisas. E é exatamente nesta hora que Deus tem enviado aos nossos corações a mensagem que verdadeiramente nos prepara para o retorno literal de Cristo, para aquele encontro que teremos com Ele nas nuvens e iremos para a ceia das bodas do Cordeiro, para desfrutarmos das bênçãos inefáveis com o nosso Deus. Portanto, queridos, nós estamos aqui com uma escritura muito conhecida de todos nós e penso que seja a coisa principal para nós meditarmos e estarmos continuamente revisando e olhando, esquadrinhando e pautando com as nossas vidas nesta hora. E ela está lá em Êxodo, no capítulo 12. E eu quero ler o versículo 12, inclusive o versículo 13, que diz assim: e eu passarei pela terra do Egito esta noite e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre os deuses e todos os deuses do Egito, e farei juízos. Eu sou o Senhor, e aquele sangue vos será por sinal na casa em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Veja o que o mensageiro nos diz acerca desta hora. Ele diz assim: eu estou buscando a hora da manifestação do Espírito de Deus para estes últimos dias que estamos vivendo. Ou seja, estou aguardando o surgimento do Espírito Santo na igreja para uma fé de rapto pouco antes que ele venha. E eu creio, sem sombra de dúvida alguma, que nós estamos agora no tempo em que a palavra deveria ter a preeminência total por sobre as nossas vidas. Eu creio que é tempo de deixarmos de lado todos os credos e todos os nossos pensamentos e voltarmos para a palavra preciosa de Deus. Portanto, meus amados, aqui nós estamos com esta mensagem da hora. Nós estamos com a mensagem do entardecer, que Deus entregou nas mãos do sétimo anjo de Apocalipse 10:7 para restaurar a nossa fé de filhos, aquela mesma fé que tiveram os nossos pais pentecostais. O sinal é o sinal
que foi requerido ali pouco antes da ira do Senhor ser derramada por sobre o Egito, e nós estamos vivendo exatamente nos mesmos dias em que eles viveram, pouco antes do Senhor derramar a sua ira por sobre a face desta terra, como ele fez nos dias de Sodoma e Gomorra, como ele fez nos dias de Noé. Ele prometeu fazê-lo na vinda do Filho do Homem. E nós vimos que era preciso um cordeiro. E nós sabemos que desde o Jardim do Éden, Deus nos tem prometido um cordeiro. Portanto, o cordeiro é um tipo perfeito de Cristo. E nós sabemos que aquele cordeiro tinha que ser guardado durante 14 dias, ele tinha que ser observado, ele tinha que ser provado, e foi por isso que o nosso cordeiro foi provado por 3 anos e meio no seu ministério, foi criticado de todas as formas, e ele foi provado e permaneceu firme com a palavra do Pai. E ele disse, está escrito, e com isto derrotou o inimigo, com o que estava escrito, a palavra. Portanto, nós temos aí um exemplo perfeito para nós hoje. A maneira que temos para derrotarmos o inimigo é com a palavra de Deus, é com o que está escrito para se cumprir nesta hora na qual nós estamos vivendo. E ele disse, examinais as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Em outras palavras, se eu não faço o que as Escrituras diz que eu faria, que eu estou suposto a fazer para este dia, então eu sou um incrédulo. Mas quem é que pode me acusar de pecado? E nós sabemos que o único pecado que há é incredulidade. E ele veio e manifestou cada promessa que Deus fez para aquele dia. Ele cumpriu cada palavra, porque ele conheceu o dia em que ele estava vivendo e ele sabia que ele era o Messias e que aquele era o dia do Messias ser manifesto. E nós notamos que no tempo do entardecer, o cordeiro foi morto. Aquela congregação de Israel tinha que matar o cordeiro, tinha que imolá-lo e tomar aquele sangue. Diz o mensageiro, aquele sangue não podia ser misturado com nada mais. Ele não podia ser misturado. Era apenas sangue puro, o sangue do cordeiro, e ele deveria ser passado por sobre a verga da porta. Ele não podia ser misturado. E é exatamente o que é hoje, porque nós temos um tipo e os tipos não falham. O natural fala do espiritual. E eles estão hoje tentando misturar tantas coisas a este sangue, credos, filiações, todos os tipos de entretenimentos e coisa, mas ele não se misturará, porque tem que ser absolutamente o precioso sangue. E este sangue não pode ser misturado com coisa alguma. E quando aquele sangue foi aplicado, as pessoas deveriam estar prontas para sair naquela jornada. Portanto, meus amados, isso nos diz novamente que isto não é para qualquer um.
Isto não é para os incrédulos, isto é para os crentes, para aqueles que estão prontos, para aqueles que estão sob este sangue, já estão vestidos, já estão calçados com o Evangelho na preparação da paz, estão com o bordão na sua mão, os seus lombos estão cingidos e eles já estão prontos para partirem nesta viagem com Cristo. Portanto, meus amados, o sangue vos será por sinal. É o que diz a Bíblia. E o que isto estava falando? Estava falando que o preço requerido por Jeová havia sido pago. Aquele sangue, o sangue do Cordeiro, o Cordeiro imolado de Israel, era o requisito de Jeová para que eles pudessem escapar da morte. Deus aceitou este substituto. Jeová requereu este cordeiro imolado, e o sangue era o sinal de que o requisito tinha sido cumprido. O sangue era o sinal de que o cordeiro havia de fato morrido, e o próprio sangue deste cordeiro era o sinal. Ele estava dizendo que aquela casa tinha cumprido com todos os requisitos da palavra de Jeová. E, portanto, eles estavam protegidos por este sinal. Aquilo estava dizendo que a passagem estava na mão, estava picotado e que eles já estavam prontos para saírem nesta viagem. E isto nada mais é do que um belo tipo, um tipo do nosso sinal. A vida veio daquele sacrifício. O sangue era o sinal. As suas ordens estavam cumpridas. Jeová, ele não tinha que ver aquelas pessoas matando o cordeiro. Ele apenas tinha que ver o sangue na porta. E quando o anjo da morte passasse, era o sinal de que o cordeiro verdadeiramente havia morrido. E o sangue era o sinal que os requisitos de Jeová tinham sido cumpridos. Portanto, o preço requerido tinha sido pago. E quando eu vir o sinal, passarei de vós. É a preciosa palavra do Senhor. Portanto, saberei que o preço da morte foi pago. Então passarei de vós. O crente adorador deveria estar identificado com o seu sacrifício. E aquilo estava dizendo que o adorador havia preenchido todos os requisitos de Jeová. E aí então nós temos um tipo perfeito de Cristo para esta hora na qual nós estamos vivendo. O sangue era um sinal de que aquelas pessoas tinham preenchido o requisito de Jeová. Portanto, um cordeiro foi morto. Ao invés da família, o cordeiro foi morto em lugar daquela família. Os requisitos de Deus foram cumpridos. A vida do animal não podia retornar por sobre a vida daquelas pessoas. Portanto, o sangue tinha que estar representado por sobre o umbral da porta. O adorador tinha que mostrar a química literal do sangue daquele cordeiro. E aquilo era tudo o que era exigido, que eles mostrassem o sangue daquele cordeiro. Mas o sangue daquele cordeiro animal não podia voltar por sobre o ser humano, pois a vida do animal não tem alma. Ele tem corpo, ele tem espírito, mas ele não tem alma.
Aquilo estava falando do Cordeiro perfeito que Deus proveria para tirar o pecado do mundo. Mas o ser humano, nós sabemos, ele tem uma alma. Então, o sangue tinha que representar o sinal da morte naqueles dias. E nos tem sido dado um sinal para nós, o qual é um antitipo daquele tipo. Do sinal natural, nos tem sido dado um sinal supremo, sobrenatural. Nós temos que ter o espírito daquele Cordeiro que foi imolado pelos nossos pecados ali na cruz do Calvário. Nós temos que ter o espírito que estava animando aquelas células de sangue. Quando elas foram rompidas, aquele espírito retornou por sobre a vida do pecador arrependido. Nós temos que ter o precioso Espírito Santo. Este é o nosso sinal. Esta é a nossa identificação de que nós verdadeiramente temos aceitado a morte do nosso Cordeiro. Não era somente Jesus, um gentil ou um judeu, mas era a vida do próprio Deus, o sangue do próprio Deus, aquele que veio e se manifestou em carne para trazer os seus filhos novamente à adoção. Deus é este sinal, meus amados, preciosos irmãos e ouvintes, vocês que estão aí ao alcance da minha voz. Ele é a nossa identificação. Isto está dizendo que nós temos crido na sua palavra, nós temos crido em todos os ensinamentos que ele nos tem deixado e nós temos obedecido em tudo. Portanto, nós temos aceitado o nosso Cordeiro e temos nos identificado com o nosso Cordeiro. Portanto, queridos, você não poderia tomar o sangue de Jesus Cristo, que é um sinal, e aplicá-lo no coração. Não estamos falando do sangue literal, mas nós estamos falando do Espírito que estava naquele sangue. Deus nos deu o seu precioso Espírito Santo e este é o nosso sinal. Esta é a nossa identificação de que Ele verdadeiramente tem vindo para ceiar conosco e nós ceiarmos com Ele. Estamos identificados com o nosso Cordeiro. Temos aceitado o plano de Deus. Temos recebido os requisitos de Deus para a hora e o tempo no qual nós estamos vivendo. Ele preencheu os nossos corações quando foi até o Calvário. E hoje, quando clamamos por este precioso Espírito Santo, Ele nos tem dado, através de Cristo Jesus, nosso Senhor, e as nossas vidas estão identificadas com Ele na sua morte, na sua sepultura, na sua ressurreição. E este é um sinal absoluto. Esta é a marca do sinal. Eles não podiam colocar a química do sangue de Jesus Cristo como eles fizeram com o Cordeiro. A razão deles colocarem a química do sangue do Cordeiro é porque não havia vida no Cordeiro que pudesse voltar por sobre a vida do adorador. A vida, nós sabemos, ela está no sangue. E aquele sangue foi vertido, derramado ali na cruz do Calvário, e ele banhou a terra, mas ele nos deu o sinal daquele sangue, o qual era o Espírito que estava animando aquela célula sanguínea, a qual é o batismo do Espírito Santo, que nos identifica como crentes. E a Bíblia diz que estes sinais seguirão aqueles que creem. E as obras que eu faço, vós também a fareis. A identificação de Jesus Cristo é, portanto, a manifestação da palavra de Deus, a qual era Ele mesmo.
E a identificação nossa hoje é manifestar a palavra prometida para este dia, pelo mesmo Espírito que a manifestou e a vivificou lá atrás. O mesmo Espírito está vivificando a palavra, mostrando que o sinal está verdadeiramente em você. Jesus Cristo vivendo em você. Jesus Cristo se expressando através de você. Portanto, meus amados, preciosos amigos e ouvintes, nós temos que estarmos identificados com o nosso sacrifício. Nós temos que estarmos identificados com sua morte. Quando um judeu vinha e colocava a sua mão por sobre o cordeiro, o seu sacrifício, ele estava se identificando com ele. Ele estava transferindo os seus pecados para o seu sacrifício. E ali então o seu sacrifício era imolado e morria. E nós colocamos as nossas mãos hoje, pela fé, sobre Jesus Cristo e somos identificados com Ele em sua morte. Não somente em sua morte, mas também na sua ressurreição, através da vida que estava nele. Temos tido o perdão dos nossos pecados. Deus nos tem selado dentro do seu reino celestial, pelo seu precioso Espírito Santo, como nos diz a Bíblia em Efésios 4:30, não entristeçais ao Espírito Santo de Deus, com o qual estáis selados, até quando? Até o dia da nossa redenção. É somente pela fé inadulterada na palavra de Deus e a obra terminada, ou seja, a obra consumada ali no Calvário. O nosso pai Abraão creu em Deus e isto lhe foi imputado como justiça. Então Deus lhe deu o selo da circuncisão como um sinal de que ele verdadeiramente havia recebido a sua fé. E quando nós também declaramos pela fé que cremos em Deus, então Deus identificará a nossa fé, dando-nos o sinal do sangue de Jesus, de que ele concluiu esta obra lá no Calvário. Então nossa vida está nele e a vida do nosso sacrifício está em nós. Você será uma pessoa totalmente separada da incredulidade. Você será uma pessoa separada das coisas do mundo se a vida do seu sacrifício estiver em você. Você será separado da morte, você será separado de todas as coisas, porque você é um produto que Deus tem selado dentro do seu reino pelo seu precioso Espírito Santo. Portanto, amados, queridos irmãos, amigos ouvintes, nenhum diabo, nenhuma doença, nenhuma morte, nenhuma dor, nem qualquer outra coisa pode nos aborrecer, porque estamos com a nossa fé imutável em Jesus Cristo, e isto tem formado o molde dele para que possamos expressar a sua imagem nesta hora na qual vivemos. Quando eu vir o sinal, passarei de vós. O preço tem sido pago. Jesus pagou o preço da nossa redenção ali no Calvário e nos deu o seu Espírito como prova da nossa fé. Você tem, meus amados, preciosos irmãos, amigos e ouvintes, você tem a garantia da ressurreição. Você tem a garantia de que tudo o que você precisa nesta jornada, ele já tem suprido para você. O preço tem sido pago. Portanto, amados, que Deus
encha os vossos corações deste precioso Espírito Santo, que ele inunde a alma de cada um de vocês deste sinal, deste precioso Espírito doce, afável, benigno. Que Deus abençoe os vossos corações.